Irmãos queridos, vamos lá para a Bíblia. Hoje é o último domingo em que eu trago para o púlpito uma mensagem que não tem a ver com o Evangelho de João. A partir do domingo que vem, nós retornaremos ao Evangelho de João, começando a análise do capítulo 7, ok? Hoje, o texto que veio ao meu coração, depois de orar e pedir orientação ao Espírito Santo, é um único versículo que se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Todos acharam? Então diz assim a Bíblia: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Senhor nosso Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome, porque Tu és digno de ser adorado. Tu és perfeito em todos os Teus atributos. E Deus, que em justiça e graça enviou Jesus Cristo para a nossa redenção. Por isso nós o amamos. Por isso não concebemos vida distante da sua presença. Não é vida que se viva aquela que é vivida longe da tua doce companhia. Em Ti encontramos aconchego no universo que amedronta. Em Ti também encontramos satisfação para os anelos mais profundos do nosso espírito. Anelo por esperança, anelo por sentido para viver, anelo por segurança, segurança cósmica, segurança que está para além daquela que nos preserva do que o homem pode fazer contra as nossas vidas, mas aquela segurança que diz respeito a todas as ameaças à nossa felicidade, à felicidade daqueles que nós amamos. Nós rogamos a Ti nessa manhã perdão pelos nossos pecados, por aquilo que nos humilha, por aquilo que nos envergonha, por aquilo que corresponde ao exato oposto do que prescrevemos para as pessoas, pois muitas vezes nós não praticamos aquilo que ensinamos. Queremos te dizer que isso nos humilha muito e nos faz correr para a Tua presença em busca de perdão, em busca de transformação. E é o que estamos fazendo hoje coletivamente. Estamos aqui no espírito do Salmo 51. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Deus querido, nós rogamos agora que, por causa das suas misericórdias que não têm fim, que o Senhor socorra nessa manhã o aflito, o abatido, o que está lidando com problemas graves na família, enfrentando também limitações físicas, dores, fraquezas,
fantasmas psicológicos, dívidas. Ó Deus querido, Deus amado, sabemos que há gente aqui no nosso meio precisando de direção. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a Ti que, em primeiro lugar, ainda que não haja uma mudança imediata nas circunstâncias das nossas vidas, que a Tua graça mude a nós, de maneira, Senhor, que possamos dizer: firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e exaltarei o Teu nome. Mas nós rogamos a Ti, Senhor, que Tu operes aquele milagre que faz com que os Golias da vida desabem diante dos nossos olhos, que as muralhas de Jericó desmoronem, Senhor amado, e que o adversário saia em retirada, Senhor. Ó Deus querido, nós pedimos que esta semana que se inicia seja semana de milagre, seja semana de resposta à nossa oração, à nossa súplica, seja semana também, Senhor, de arrependimento, de renovação da nossa aliança contigo, seja semana de oração, seja semana de estudo das Sagradas Escrituras, seja, Senhor amado, semana em que nós tomemos a decisão de buscar a Tua face e de fazer, Senhor, da Tua companhia, seguida do glorioso batismo com o Espírito Santo, a maior ambição da nossa existência, Senhor. E agora, Deus amado, abra o nosso entendimento para a compreensão das Sagradas Escrituras. Que Tua igreja seja edificada nessa manhã. E se porventura entrou alguém aqui que não nasceu de novo ainda, que não sabe quem é, de onde veio, para onde vai, que esta manhã seja a manhã do milagre, a manhã do renascimento espiritual na vida deste ou desta, Senhor. Que seja, Senhor amado, manhã de intervenção gloriosa do Espírito Santo, fazendo com que homens e mulheres possam dizer: eu era cego, mas agora vejo. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos queridos, nesses últimos dias, eu me dediquei a leituras que nos ajudam a entender a grande ruptura que houve no Ocidente, especialmente em países europeus. Ruptura que levou toda uma geração a romper com a fé cristã e remetendo, de certa forma, o Ocidente para aquilo que muitos têm chamado de uma geração pós-cristã. Então, trata-se de uma mudança que houve no cenário intelectual europeu a partir do final do século XVII, que teve como característica uma ruptura com aquela visão de mundo tão presente na Idade Média e sob forte influência da teologia da Igreja Católica. Então, o que ocorreu é pessoas simplesmente tomarem a decisão de não apenas romperem com o catolicismo, com a religião institucionalizada, e àquela altura, final do século XVII, romper também com as igrejas protestantes. Mas foi uma ruptura não apenas de natureza institucional, foi uma ruptura, repito,
de natureza intelectual. Simplesmente homens e mulheres passaram por uma crise inédita de consciência, o que levou o historiador francês Paul Hazard a escrever um livro dos que eu li nesses últimos dias, intitulado A Crise de Consciência Europeia. Então, um livro no qual ele descreve como que se deu essa crise, que levou as pessoas, entre outras coisas, a anelarem pela liberdade, de maneira que fossem senhoras, gestoras e autoras de suas próprias vidas, sem a mínima disposição de se submeterem intelectualmente a pessoas que usavam da sua autoridade, da autoridade especialmente eclesiástica, para dizerem como que as pessoas deveriam viver e em que as pessoas deveriam crer. Então surge na Europa uma obsessão em se crer apenas naquilo que podia ser comprovado racionalmente. Então manifesta-se agora na forma de uma cultura homogênea. Não estou falando que esse fenômeno não tenha ocorrido antes na história da humanidade, especialmente na Grécia, nós nos deparamos com esse mesmo racionalismo. Só que a partir do final do século XVII, observa-se a formação de uma mentalidade racionalista e cientificista. Só vamos crer naquilo que é objeto de evidência racional. Perdão, gente, vou precisar da paciência de vocês hoje. Primeira vez que eu prego depois dos problemas de saúde. E em conexão a isso, só cremos naquilo para o qual haja uma evidência científica. Então, foi uma ruptura tamanha que afetou todo o curso da história do mundo ocidental, porque a partir do surgimento desse movimento, que veio a ser chamado de modernidade ou de iluminismo, surgiram a Declaração de Independência dos Estados Unidos, a Constituição Americana, a Revolução Francesa, a obsessão com a igualdade, um golpe mortal que foi desferido nos chamados regimes absolutistas, um relativismo ético também profundo, porque ao revelarem uma indisposição radical com a visão de mundo do cristianismo, obviamente aquelas pessoas passaram a levar as suas implicações lógicas para o campo da ética, o rompimento com aquela visão de mundo. Então, cai-se num relativismo pavoroso, com toda uma geração chegando à conclusão de que não havia um fundamento metafísico para a construção dos valores morais dos seres humanos, ou então que se tivéssemos que sair em busca de um fundamento, esse fundamento não seria encontrado numa divindade antropomórfica e muito menos num livro sagrado. Gente, agora acontece que isso remeteu um número incontável de pessoas, especialmente aquelas de uma sensibilidade filosófica mais profunda, para um desespero existencial jamais encontrado na vida de tantas pessoas ao mesmo tempo. Porque é aquilo, aquelas pessoas romperam
com a esperança cristã. Mas as pessoas que romperam com a esperança cristã são as mesmas que continuaram a envelhecer, adoecer, enterrar parentes queridos e viver sob o espectro da morte. Portanto, essas pessoas passaram a viver num mundo desencantado, tudo passou a ser visto do ponto de vista de leis naturais, de um sistema de, conforme Francis Schaeffer dizia, de causa e efeito, sem abertura para a ação de um ser todo-poderoso, infinito, pessoal. Então você jamais vai entender a cabeça do europeu, e hoje nós poderíamos dizer que esse espírito atravessou o Oceano Atlântico, está fortemente presente também nos Estados Unidos da América, na verdade pegando todo o hemisfério norte praticamente, enquanto que aquele tipo de mentalidade presente no continente europeu antes do advento do iluminismo está presente hoje entre nós, não de uma forma homogênea, mas de uma forma, eu chamaria de culturalmente predominante. Nós ainda pensamos com categorias anteriores a essa mudança cultural que houve na Europa. Bom, por que eu estou dando toda essa volta? Porque eu não conseguia prosseguir as leituras dessas obras sem ter que parar, fechar o livro, me indignar e orar e tentar entender o que houve com o espírito dessas pessoas. Como que toda uma geração conseguiu viver sem esperança nenhuma. Me lembro de um sermão do Martin Lloyd Jones, em que ele tratou com muita sinceridade, de uma forma para muitos, até mesmo dura, de um problema que ele encontrou numa das primeiras igrejas nas quais ele foi pastor. Ele percebia o hábito na vida de muitas pessoas de, no domingo, se dirigirem para a praia, de se afastarem da igreja, irem para a praia e tal, e deixando assim, portanto, de participar dos cultos de final de semana. Impressionante a coragem dele, de fazer isso no coração da Europa, num contexto em que essa cultura, aí já estamos falando de mais de 300 anos, dessa cultura já instaurada, enraizada, e esse homem se colocando de pé para dizer para toda uma congregação a seguinte coisa: olha, eu não me incomodo que no domingo vocês se dirijam para a praia. Não vejo nenhum problema nisso, porque eu creio que nenhum de vocês deveria vir para esta igreja, exceto se estivesse convencido que aqui você vai encontrar o que não é capaz de encontrar em nenhum outro lugar do planeta. Eu só peço uma coisa de vocês: consistência. No dia em que vocês perderem um parente, não busquem a igreja na qual não acreditam consolação. Vão para a praia. Como entender isso? Que liberdade é essa? Que autonomia de espírito esses homens, essas mulheres, toda essa geração buscou encontrar, que os privou da única resposta, da única consolação, da única esperança para os dilemas do espírito humano. O apóstolo Paulo,
nesse verso que nós acabamos de ler, nos convence do fato de que nós não deveríamos ser tomados de surpresa por vermos tantas pessoas se afastando da igreja, do cristianismo, e tantos amigos nossos, quando nós tocamos nos temas mais importantes da vida, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que vem após a morte, como nos reconciliarmos com o Deus contra quem pecamos, sabe? E não são poucas as vezes que nós percebemos o olhar distante daquele para o qual nós estamos falando do que de mais precioso existe na nossa vida. E você fica a pensar, meu Deus, eu não conseguiria viver 5 minutos sem essa fé. Eu acho que eu sofreria um colapso. Eu não posso ver a vida como eu a enxergo por 1 minuto sequer, sem ter a esperança cristã, servindo de consolação para a angústia que me assoma, quando percebo a futilidade completa da vida debaixo do sol. O apóstolo Paulo declara que nós não deveríamos ficar surpresos com esse tipo de coisa, com essa indiferença, com o fato de pessoas demonstrarem grande interesse por sexo, dinheiro e poder, mas ao mesmo tempo ignorarem aquilo do que elas precisam desesperadamente, quando estão para se despedir para sempre de um parente amado. O apóstolo Paulo declara nessa passagem que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O que ele quer dizer com isso? Quem é o homem natural? No grego, anthropos physikos. É o homem tal como ele é por natureza, o homem tal como foi concebido pela sua mãe, dentro desse contexto de queda, de distanciamento da criatura em relação ao seu Criador. O homem natural é o homem tal como foi criado por Deus e perdeu a sua retidão natural, a sua comunhão com o seu Criador por conta dessa decisão de viver uma vida de autonomia em relação ao próprio Deus. Então esse é o homem natural, e o homem natural, declara o apóstolo Paulo, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então nós vivemos num planeta no qual nós encontramos as coisas da ciência, as coisas da ciência política, as coisas da antropologia, as coisas do direito. Mas existe aquilo que nós poderíamos chamar de as coisas do Espírito. É bem verdade que é o Espírito Santo que permite ao não cristão a fazer boa antropologia, boa sociologia, boa psicanálise, boa ciência política. Os calvinistas chamam esta operação de graça comum. É uma graça que está presente em todos os seres humanos, de modo independente da relação que estes mantêm com Deus. Estes homens, estas mulheres, podem ser encontrados vivendo uma vida de completa autonomia em relação a Deus e mesmo assim serem objeto dessa ação do Espírito Santo que faz com que estas pessoas contribuam de modo
muito especial para a promoção da vida, o embelezamento da sociedade. É impressionante o nível de erudição, de sabedoria, de bom senso, de muitos destes que não professam fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Contudo, existe aquilo que nós poderíamos chamar aqui, que o apóstolo Paulo chama de as coisas do Espírito. É um tipo de informação que só é comunicada pelo Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o Espírito de Deus hoje está presente entre nós, chamando homens e mulheres para ajustarem a sua vida à verdade do Evangelho. Nesta passagem, quando o apóstolo Paulo declara as coisas do Espírito, o apóstolo Paulo está falando daquela matéria que não é fruto da investigação do espírito humano, mas resultado de uma revelação. Quando o apóstolo Paulo fala sobre as coisas do Espírito, o apóstolo Paulo está falando sobre o que de mais basilar existe do ponto de vista do destino eterno da nossa alma, do que pode oferecer sentido à nossa existência, e acima de tudo, do que representa para a sua e para a minha vida, verdade que serve de ponte entre a criatura e o Criador. O que o apóstolo Paulo está dizendo, então, é que existem as coisas do Espírito. São aquelas verdades que o Espírito Santo revela, que você não vai encontrar na filosofia grega. Você vai encontrar num conjunto de documentos chamado de Evangelho. Evangelho, que fala da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e como que aprouve ao Deus Criador dos céus e da terra, no tempo e no espaço, enviar o seu único Filho, para que o homem pudesse se reconciliar com o seu Criador. Então, as coisas do Espírito têm a ver com os fatos que se deram há cerca de 2000 anos na Palestina e de uma forma toda especial em Jerusalém, quando, numa tarde de sexta-feira, o Messias foi morto, e numa madrugada de domingo venceu a morte. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o Espírito está aí comunicando estas verdades aos seres humanos, chamando-os para se reconciliarem com Deus. São as coisas do Espírito. Elas são do Espírito, vejam só, são chamadas como tais, não por serem irracionais. Pelo contrário, quem é objeto dessa operação do Espírito Santo, envolve-se com Cristo na totalidade do seu ser. Suas emoções são tangidas, sua mente é esclarecida, de maneira que quem está do lado de dentro da fé, vê o cristianismo como o que de mais racional existe. Contudo, essa verdade que o encanta, que o comove, que tem enxugado as suas lágrimas, as minhas lágrimas, ela permanece oculta para este que o apóstolo Paulo chama de homem natural. Porque o homem natural não aceita. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? O homem natural não acolhe, o homem natural não dá guarida, o homem natural não é vulnerável a esta verdade. O que o apóstolo Paulo, portanto, está dizendo é que nós não deveríamos nos surpreender com o fenômeno da modernidade ou da pós-modernidade, que nós não deveríamos nos surpreender com que economistas estão ensinando por aí. Vocês vejam só, gente, que esses dias eu estava lendo um economista que é o chamado pai da teoria econômica neoliberal, um homem chamado Hayek.
E ele diz a seguinte coisa, esse economista austríaco, que o cristianismo é muito interessante para a promoção do modelo econômico neoliberal. E ele diz a seguinte coisa: eu não acredito em nada disso. Eu não acredito nesse Deus antropomórfico da religião. Contudo, eu reconheço que essa religião é muito interessante para os nossos interesses capitalistas. É incrível isso. E não pensem que esse fenômeno é encontrado só na vida destes que estão propondo esses modelos de sociedade, sabe, chamados de liberais ou neoliberais. Você encontra também na esquerda o mesmo raciocínio. Não há fundamento intelectual nenhum para a fé, pelo contrário, o que nós estamos vendo aqui nessa manhã, diz o marxismo, é um simples subproduto da luta de classes. E que eu estou aqui cumprindo o papel de justificar o sistema de exploração, que tudo é economia, do início ao fim. O apóstolo Paulo diz: não se surpreenda de pessoas que se encontram em extremos opostos dessa visão moderna, pós-moderna, revelando num único ponto uma mesma forma de ver, radicalmente antagônica ao cristianismo. E o apóstolo Paulo diz: isso aí é subproduto da incapacidade do homem natural, do homem tal como é por natureza, aceitar as coisas do Espírito. Vamos prosseguir na leitura, que nós passaremos a entender algo que é fundamental de uma ciência chamada apologética, a defesa racional do cristianismo. Essa passagem é central para nós entendermos essa disciplina. Olha o que ele diz: o homem natural, repito, tal como nasceu sem o concurso da graça de Deus. O homem natural é o homem que não é habitação do Espírito Santo. O homem natural é o homem que não tem a mente de Cristo. O homem natural é o homem que não se arrependeu e creu, que não nasceu de novo, repito. O homem natural, ele não aceita, ele não acolhe, ele não abraça, ele não abre espaço na sua vida para as coisas do Espírito de Deus. Então isso é uma coisa impressionante, gente. Se você não se abre para as coisas do Espírito de Deus, para as verdades que o Espírito de Deus está revelando, você está dando guarida, você está abraçando, você está criando espaço na sua vida para aquilo que corresponde o exato oposto do que o Espírito Santo está querendo compartilhar com homens e mulheres de todas as nações. É impressionante, é o Espírito de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo, é a verdade, é a luz que anela por irromper no espírito humano, é a terceira pessoa da Trindade que está pegando hoje o que Cristo fez, o que Cristo falou há 2000 anos, e compartilhando com homens e mulheres. E o apóstolo Paulo declara: mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura. Então o homem natural olha para um culto como esse, diz o apóstolo Paulo, veja só, não é que ele seja contra, tão somente. Não é que tão somente ele diga: eu não me imagino ali. Veja só, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: que essa gente não entende o funcionamento da nossa cabeça. Para eles, aquilo que ocupa as nossas mentes, que se constitui no maior amor das nossas vidas, que nos comove, que é o que nos faz acordar, que é o que nos conduz a repousar em segurança. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que essas pessoas olham para tudo isso e veem como loucura, como algo profundamente irracional, que para estar aqui dentro
você tem que estar suficientemente desconectado da realidade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. As coisas do Espírito são loucura para o homem natural. Então, vocês observem que o diálogo encontra-se no campo do milagre. Nós não entendemos essa gente. Por que nós estamos aqui nessa manhã? Por que nós estamos... Vamos parar para pensar, gente. O que nos moveu a sair de casa, a pegar um automóvel, metrô, táxi, e vir para um templo cristão, e permitir que um homem se coloque de pé para durante meia hora, 40, 50 minutos, apresente um monólogo. O que nos traz, o que faz com que nós estejamos aqui, tenhamos interesse por esse livro? O que faz, gente, com que os nossos anelos todos estejam voltados para a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Nós sabemos por que estamos aqui. Nós sabemos o que nos move, ou pelo menos deveríamos saber. Nós estamos aqui porque temos um verdadeiro fascínio pela pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo causa em nós encanto. Porque o só pensar nele enche o nosso peito de doçura. Nós estamos aqui porque nós nos revoltamos com o universo. Nós estamos aqui porque olhamos para o universo e nós não nos sentimos em casa. Nós estamos aqui porque não toleramos a morte. Nós estamos aqui porque temos esperança de vida eterna. Nós estamos aqui porque vemos excelência na palavra de Deus, vemos excelência no Evangelho, vemos excelência no Sermão da Montanha, vemos excelência em Romanos capítulo 8, vemos excelência no Salmo 23. Nós estamos aqui por conta de uma experiência estética, porque essa palavra para nós se nos configura como o que de mais lindo, o que de mais glorioso, o que de mais excelso existe. Nós estamos aqui porque olhamos para a direita, olhamos para a esquerda e vemos toda hora pessoas desaparecerem das nossas vidas. Você olha para o sujeito, lá está ele, forte, bonito, esbelto, poderoso, seu nome aparecendo nas primeiras páginas dos jornais, de repente você olha, cadê ele? Cadê esse homem? Cadê essa mulher? Nós estamos aqui, gente, porque nós não conseguimos conceber a vida de outra forma. Nós não conseguimos resumir a vida a sexo, dinheiro e poder. Nós estamos aqui porque para nós é racional acreditar que o Criador olha para esse planeta e tem vontade de vomitar. Nós estamos aqui porque estamos certos que há algo de profundamente equivocado com a nossa espécie, que nós somos visceralmente perversos. Que por onde nós passamos é destruição, miséria, é rastro de sangue, que há uma guerra dentro dos nossos próprios lares, que os conflitos entre as nações nada mais representam do que reflexo dos conflitos que nós temos dentro de casa, marido com mulher, pais com filhos. É uma guerra que nós travamos dentro de nós mesmos, uma divisão interna, que faz com que nós declaremos: o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu odeio, é justamente esse que eu pratico. Pois bem, para o homem natural, tudo isso é sandice. É loucura. Vamos entender o que está acontecendo com essa pessoa. Veja só. Vamos entender um ponto aqui.
eu não estou falando de pessoas que olham para o nosso comportamento e sentem repugnância, porque eu também sinto repugnância com o comportamento de muitos evangélicos. Eu não estou falando aqui de pessoas que olharam para fatos como a Santa Inquisição e disseram: isso é o ápice do obscurantismo. Eu não estou falando aqui de pessoas que olharam para certas figuras públicas evangélicas, chegaram à seguinte conclusão: não é possível que esse ser tão extraordinário que eles dizem que existe, seja habitação na vida desses crápulas. Eu não estou falando sobre isso. Eu não estou falando de gente que depois de passar um final de semana conosco, não consegue se imaginar aqui entre nós por não ver verdade em nós. Eu não estou falando sobre isso. Eu não estou falando de pessoas que usam o cérebro e que fazem críticas objetivas ao nosso comportamento. Eu estou falando de pessoas que não veem excelência em Jesus. Eu estou falando de pessoas que ignoram a brevidade da vida, que vivem como se fossem eternas. Eu estou falando de pessoas que não veem excelência no plano de salvação. Eu estou falando de pessoas que leem o Sermão da Montanha e não são levadas às lágrimas. Como que funciona a cabeça dessa gente? O que faz com que o homem natural não aceite, não acolha a verdade do Espírito Santo? Isso é uma coisa que, eu não sei, para mim, é alguma coisa que me causa profunda perplexidade. Como essa criatura acorda, como vive, quais são as suas ambições? O apóstolo Paulo declara: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Por que ele não aceita? Porque ele tem o Evangelho como loucura. A análise que o apóstolo Paulo faz na parte final do verso 14 é profundamente reveladora do funcionamento da natureza humana. E não pode entendê-las. Não pode compreendê-las. Não pode ter a verdade do Espírito como algo racional. Não entra em sua cabeça, não convence intelectualmente. Não comove. Não move a ação. Veja só, ele não pode entendê-las. O apóstolo Paulo não está dizendo que não pode entendê-las porque não tenha neurônio. O apóstolo Paulo não está dizendo que não pode entendê-las porque estudou demais ou que estudou pouco. Observem que o verbo no grego não pode fala de uma incapacidade completa. Ele não pode. Não há mínima condição. Então é claro que nós estamos falando de uma outra esfera de conhecimento que não cabe. Esse é um ponto muito importante, especialmente você que está na universidade, que sente da pele toda essa pressão da modernidade. O apóstolo Paulo, nesta passagem, declara com muita clareza que essa ambição racionalista é suicida. Não que o cristianismo seja contrário à razão. O que o cristianismo está dizendo é que o homem não é suficientemente racional. O problema não é falta de... Veja só, o problema não é que estes homens e estas mulheres estejam usando o cérebro. O problema é que estes homens e estas mulheres não estão usando o cérebro adequadamente. Olha aqui que o apóstolo Paulo declara: não pode entendê-las. Não pode. É claro que eles vão poder entender uma equação. É claro que eles vão poder discursar sobre a teoria da relatividade. Mas não tem nenhum problema, eles podem fazer boa sociologia, boa ciência política, boa antropologia, podem ser excelentes historiadores. O problema é quando você entra no campo do espírito. O problema é quando você menciona o ser de Deus, os seus atributos,
a obra vicária de Jesus Cristo na cruz. O problema é quando você fala sobre a alma, o problema é quando você fala sobre a eternidade, o problema é quando você fala da origem de todas as coisas, do surgimento da vida nesse planeta. O problema é quando você trata das questões mais fundamentais. O apóstolo Paulo declara, ele não pode entendê-las. Vocês estão entendendo o ponto? Ele não pode entendê-las. Alguma coisa dentro dele que faz com que a sua mente, os seus processos de raciocínio entrem em colapso quando o tema é Deus, os seus atributos, o seu ser, o seu método de reconciliação do pecador com o Criador. Olha o que ele declara. Aqui entra um verbo fundamental. Ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Numa hora como essa, a exegese no texto grego é fundamental para que você conheça a verdade em toda a sua força, em todo o seu poder transformador. Quando o apóstolo Paulo usa esse verbo, elas se discernem espiritualmente, o apóstolo Paulo está falando, olha, se vocês entenderem o que eu vou dizer agora, nessa parte final da minha mensagem, os irmãos entenderão o que é o calvinismo. Entenderão uma das doutrinas mais presentes na pregação do apóstolo Paulo, presente na mensagem do próprio Cristo. Olhem só, o homem natural, preste atenção, o homem natural não aceita, ele não, no grego, ele não acolhe, me perdoe repetir, ele não dá guarida, ele não é vulnerável para as coisas do Espírito. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre o Espírito de Deus, ele está falando do portador da verdade última, da verdade não sociologicamente condicionada. Ele está falando daquele que é a fonte de tudo que é justo, de tudo que é belo, de tudo que é verdadeiro. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que esse Espírito está aí operando na sociedade. E esse Espírito, portanto, tem aquilo que o apóstolo Paulo chama de suas coisas. São os grandes temas para os quais o Espírito Santo quer chamar a nossa atenção. Isso é comovente, gente. Isso é comovente. Olha que disputa pela nossa alma. Termine esse culto, você vai ser bombardeado por todos os jornais, por todas as revistas, por todas as emissoras, por todos os meios de comunicação, dizendo que a vida se resume a sexo, dinheiro e poder. Que tudo que você precisa é de visibilidade, e que se você se tornar visível, se tornar amável, se tornar atraente, você receberá o amor das pessoas, e isso fará com que finalmente você se sinta valioso aos seus próprios olhos. Paralelo a isso, o Espírito Santo o chama das mais diferentes formas, meu Deus, o tempo todo, das mais diferentes formas. É alguém que morre de repente, um parente, um amigo, uma pessoa do seu convívio. Isso é um raio na sua vida, é um trovão, é o Espírito Santo o sacudindo do seu sono metafísico. É chamando você e a mim para considerarmos a brevidade da vida. Comigo essa semana as fotos da Síria e dos ataques das tropas russas num bairro
de Damasco chamado Golta. Quando eu olhei para aquelas crianças, foi num ato instintivo. Eu fui para o Twitter e declarei a seguinte coisa: não me venha dizer que isso não é pecado e que Deus não vai julgar esses canalhas. É isso que o Espírito Santo faz. Você vê a foto de uma criança morrendo de fome, uma bala perdida essa noite, na noite de sábado no Cantagalo, um menino de 10 anos com uma bala na cabeça. Uma cidade inteira sob intervenção federal, porque a cidade inteira que adoeceu, uma cidade inteira que convive com massacre sistemático de pobres, de policiais, uma cidade de joelhos diante do crime e que se recusa a agir. Isso é uma doença profunda, diabólica, satânica. Estamos todos doentes. E aí você acordado, o Espírito Santo apresenta essas coisas, tentando convencê-lo do fato de que você é pecador, faz parte de uma sociedade pecadora, e que é racional que Deus envie seu único filho, e que essa seja a única forma do homem se reconciliar com Deus, e que ele não pode tão somente dizer, estão perdoados os seus pecados, ele tem que manifestar sua santidade. Como alguém já disse, o perdão foi um grande problema para Deus. Como perdoar pecadores e sendo justo ao mesmo tempo? Só através da morte de Jesus Cristo, na qual Ele pune os nossos pecados e abre espaço para a reconciliação, para o perdão. Então são as coisas do Espírito. As coisas do Espírito são loucura para o homem natural. Ele não pode acolhê-las, não pode entendê-las. É incrível isso. É uma coisa impressionante. Você chama pessoas aqui com capacidades intelectuais diferentes, e às vezes uma que muito estudou, que muito avançou no seu campo de investigação intelectual, profissional, e que não entende palavra desse culto. Enquanto a lavadeira, a empregada doméstica, o motorista de caminhão de ônibus, o taxista, não conseguem conter as lágrimas. Como explicar uma coisa como essa? O apóstolo Paulo declara, não pode entendê-las, é uma incapacidade total, não pode, não há como entender. E aí o apóstolo Paulo usa a última palavra que é essencial para entendermos o ponto, porque elas se discernem espiritualmente. Isso é um golpe no racionalismo, e isso deveria corrigir todo o nosso trabalho evangelístico, quando nós pensamos que tão somente na base da argumentação racional nós vamos levar pessoas a Cristo. É claro que nós devemos estar preparados para apresentar a todos a razão da nossa esperança. E nós fomos chamados para a todos mostrar o quão razoável é a nossa fé. Que Jesus Cristo é personagem da história. Que Ele nasceu de uma virgem. Que nós estamos diante de documentos que atestam a historicidade desse rapaz que morreu com 33 anos e que venceu a morte e que pelos seus milagres, vida incomparável, mensagem libertadora, revelou à humanidade que não há nenhum mais excelente do que ele. Ele é de fato o lírio dos vales, a estrela da manhã, o pão que sacia a nossa fome, única forma de nós saciarmos a nossa sede nesse deserto em que nós habitamos. Mas o que ocorre? Tudo está nesse verbo discernir. Essas coisas se discernem espiritualmente. Aqui, o apóstolo Paulo lida com um elemento que está para além da cognição.
o apóstolo Paulo lida com uma faculdade que envolve a razão, mas que extrapola o uso das nossas faculdades cognitivas. O apóstolo Paulo está aqui falando da capacidade de sentir a doçura do mel, de contemplar a beleza da verdade. O verbo discernir no grego tem o sentido de capacidade de perceber a excelência das coisas. Esse é discernimento. Sabe, não acontece isso frequentemente conosco quando vemos essa chamada arte moderna sendo exposta, e sem que formação nenhuma nós tenhamos na matéria, só de bater o olho na expressão artística, em razão, portanto, desse discernimento, que de certa forma é inerente a todos os seres humanos, nós conseguimos perceber a beleza ou a feiura daquilo que está nos sendo apresentado como obra de arte. O que o apóstolo Paulo está aqui nessa passagem declarando, é que este sentido, ele também está presente na nossa relação com o Evangelho, com o Deus que o Evangelho revela. Que se por algum motivo esta capacidade se atrofiar, se por algum motivo você perder este paladar, se por algum motivo você se tornar cego, consequentemente você não perceberá a beleza das coisas do Espírito. Então o apóstolo Paulo está falando que não é uma questão apenas do uso do cérebro. O apóstolo Paulo está falando que o cérebro humano, ele é condicionado pelos apetites humanos, pelas inclinações humanas, por aquilo que o apóstolo Paulo chama na carta aos Efésios de o espírito da mente. Você tem a mente e você tem o espírito da mente. O espírito da mente é a propensão da mente. É uma predisposição para se pensar de uma determinada maneira. E o que o apóstolo Paulo está declarando aqui é que esta gente perdeu aquilo que poderíamos chamar de faculdade espiritual. Essa gente não consegue discernir aquilo que só pode ser discernido espiritualmente. O que o apóstolo Paulo quer dizer com discernimento espiritual? É uma ação do Espírito Santo, mediante a qual você e eu somos habilitados a ver excelência em Cristo, a ver excelência na cruz, a ver excelência no Evangelho, a ver excelência nas cartas do apóstolo Paulo, a ver excelência no Sermão da Montanha, a ver excelência no caminho de santificação, a ver excelência no Espírito, a ver excelência no Filho, a ver excelência no Pai, a ver excelência na comunhão dos santos, a ver excelência no céu. Sem esse discernimento espiritual, as coisas do Espírito serão sempre loucura para o homem natural. E ele não poderá entendê-las, não poderá acolhê-las, por carecer deste sentido que só o Espírito Santo dá. Bom, eu não venho jamais para o púlpito para perder viagem. Eu sempre venho com a intenção de produzir resultado através da pregação. Acho que todo pregador deve pensar nisso. O que eu quero que essa mensagem produza no seu e no meu coração? Onde quero chegar? Em primeiro lugar, primeira coisa, porque esse foi o motivo, inclusive, do apóstolo Paulo ter escrito esse versículo. Porque lá estavam os coríntios, sendo batizados com o Espírito Santo, amando a Jesus, servindo a Jesus, mas cercados por paganismo, por idolatria.
Então, a preocupação do apóstolo Paulo é eminentemente pastoral. O que o apóstolo Paulo quer fazer aqui é a seguinte coisa: não se surpreenda. O que você pode esperar dos seres humanos? O homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são como loucura. Ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então a primeira coisa é você não ficar surpreso de ver tanta idolatria, não ficar surpreso de ver tanta insensibilidade, de pessoas ainda demonstrarem otimismo com relação à natureza humana, e de julgarem que se você mudar o ambiente, você vai ter uma sociedade de pessoas santificadas vivendo num Éden criado pelos próprios seres humanos. Segundo lugar, como dependemos do Espírito Santo para expandir o reino dos céus, para alcançar pessoas para Cristo, para levarmos parentes, amigos, companheiros de trabalho a uma experiência de salvação. O que o texto está com muita clareza dizendo é que cada conversão é um milagre da graça divina. Cada conversão é um milagre. Só o Espírito Santo para curar o homem desta obstinação. Sabe uma coisa que me impressiona? Por exemplo, você às vezes vê famílias inteiras passarem por aquele tipo de tribulação que o leva a dizer: agora sim, agora vai haver um conserto nessa família. Porque uma família que passa por uma ameaça como essa, que viu a morte de perto, uma família que, em razão do terror acachapante causado pelo sofrimento que teve que enfrentar, caiu de joelhos, clamando misericórdia a Deus. Uma família como essa jamais será a mesma. É impressionante, gente, observar que na vida de muitas pessoas, na maior parte da humanidade, nada disso funciona. Funciona na vida de alguns, mas não funciona na vida da maioria. Por quê? Tudo depende do Espírito Santo ajudar a pessoa a decodificar a mensagem. Se o Espírito Santo não atuar, a pessoa não vai tirar nenhuma lição do sofrimento, nem nenhuma lição do prazer, da oração que foi ouvida, do milagre que ocorreu em sua vida. Nenhuma. Então, como que nós dependemos do Espírito Santo para avançar? Como que nós precisamos, no trabalho evangelístico, de enquanto falamos, elevarmos a Deus as mais fervorosas orações, a fim de que o Espírito Santo intervenha na mente daquele para o qual nós estamos proclamando a verdade. É mais ou menos o seguinte, veja só, não é tanto, é uma forma de conhecimento diferente. Uma coisa é você estar equivocado com relação a algum tema da biologia e tal, ou da matemática. Aí uma pessoa vem e com muito cuidado, com muita sabedoria, com muito bom senso, de uma forma muito didática, mostra que você estava errado. Às vezes a obstinação é tamanha que o sujeito não se deixa nem se convencer pela evidência racional. Isso pode acontecer. Mas muitas vezes, ainda mais quando se trata de matemática, a pessoa é subjugada pela evidência dos fatos. Agora, nós estamos falando de um outro tipo de conhecimento. Para mim, no meu modo de ver, já usei essa ilustração em outras ocasiões,
é como você botar uma música para alguém ouvir, na esperança de que esta pessoa tenha a mesma experiência estética que você vivenciou. É como você mostrar a esta pessoa uma obra de arte e ansiar porque ela passe pela mesma emoção que você experimentou ao conhecer a verdade por meio do trabalho de um homem, do trabalho de uma mulher. Aqui vai entrar um outro elemento. Eu vou apresentar noções de música, eu vou procurar oferecer o melhor de mim para que esta pessoa passe por essa experiência que eu passei, que tanto me fez bem. Mas se ela estiver desprovida desse senso artístico, não vai te entender nunca. Então, qual é o nosso trabalho? Qual é o trabalho da igreja? Eu estou terminando. Nosso trabalho é através do exemplo, das nossas palavras, do nosso testemunho comunitário, ajudarmos as pessoas a verem a beleza do nosso Deus, se encantarem com Ele e passarem a amá-lo. Esse é o nosso trabalho. Mas, em última análise, quem vai fazer com que o homem sinta a doçura do mel? Quem vai fazer com que dos 10 que foram curados, um volte para dar glória? É o Espírito Santo. E aí, eu entro na minha última aplicação prática. Eu falei em primeiro lugar da cultura. Não se surpreenda com a incredulidade. A Bíblia declara que o homem natural não entende mesmo o Evangelho. Segundo lugar, humildade na evangelização. Precisamos da assistência do Espírito Santo para levar pessoas a Cristo. Terceiro lugar, eu gostaria agora que você e eu pensássemos na nossa própria vida. Você só está aqui porque Ele o amou. Você só está aqui porque o Espírito Santo comunicou a verdade, Ele comunicou as coisas dEle e as iluminou. Você não conseguia entendê-las, você não conseguia aceitá-las, elas eram vistas por você como loucura, e agora isto encanta, agora isto comove, agora isto mexe com seus valores, agora isto enxuga as suas lágrimas. Por quê? Porque Ele o amou. Porque Ele teve misericórdia de você, porque Ele abriu o seu entendimento. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou estas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. Ele resplandeceu no seu espírito. Não é que você fosse melhor, a sua condição era de incapacidade total, você não entendia, você não aceitava, você até mesmo odiava essas verdades, mas a partir de um ponto da sua vida, o Espírito Santo começou a trabalhar em seu coração, e agora você está do lado de dentro, e está do lado de dentro com todo o seu ser, com sua mente, com suas emoções, com sua vontade, você está do lado de dentro, o Espírito Santo o convenceu. Porque o Espírito Santo mostrou a você, mostrou a mim a beleza do nosso Salvador. E por isso, você e eu caminhamos no firme propósito de servirmos com os nossos dons, com os nossos talentos, com a totalidade da nossa vida, aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, e que a nossa igreja, portanto, seja uma igreja culturalmente mais atenta, uma igreja que não seja madura no seu relacionamento com a cultura, que não se deixe cooptar por ideologias que são filhas de uma mesma mãe. É o mesmo movimento que pariu
ideologias de esquerda e ideologias de direita. A nossa fidelidade não é a Hayek, não é a Marx, a nossa fidelidade é a Jesus Cristo, nosso Senhor. As coisas do Espírito se discernem espiritualmente. E que todos nós estejamos tomados da mais profunda dependência do Espírito para levar pessoas a Cristo. Encanto pela nossa salvação, porque Ele abriu os nossos olhos, tirou as escamas, e agora nós podemos dizer, como o cego de Jericó: eu era cego, mas agora vejo.